Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós veremos todos os temas de redação que já caíram nas provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Só lembrando uma coisa, nesse vídeo haverá várias tabelas que são autoexplicativas, então sugiro que você pause o vídeo e dê uma olhada atentamente em cada uma delas, caso você sinta a necessidade. Outra coisa, na descrição desse vídeo haverá um link para você poder baixar todas as provas que já foram aplicadas no Enem, tanto nas edições normais quanto também nas provas de PPL, ou seja, as provas do Enem que foram aplicadas para pessoas privadas de liberdade. Está tudo ali na descrição, vale a pena dar uma olhada. Sem mais delongas, vamos às tabelas. Primeiramente aqui você tem a relação de todos os temas que caíram no Enem quando ele tinha aquele formato antigo. Antigamente eram 63 questões, mais a redação, tudo isso aplicado num único dia. Então dá uma boa olhada aí para você ver os temas que já caíram no Enem. A partir de 2009, o novo Enem, como foi chamado na época, começou a ter mais temas de redação. Só que o seguinte, em 2009 também iniciou-se o Enem PPL. O Enem PPL, como eu disse anteriormente, é o Enem que vai ser aplicado às pessoas que estão privadas de liberdade. E aqui você tem mais outros temas que foram aplicados nessa prova. São provas diferentes, lembre disso. Uma coisa muito interessante que eu quero que você fique atento é o seguinte. Veja que, por exemplo, o tema da redação do Enem 2012 foi o movimento imigratório para o Brasil no século XII. Se você olhar atentamente, em nenhuma prova do Enem, nem nas antigas, nem no Enem PPL, esse tema caiu outra vez. Ou seja, o tema cai uma vez e depois não cai mais. A mesma coisa pode ser usada aqui como exemplo, a publicidade infantil em questão no Brasil. Nunca tinha caído antes e nunca caiu desde então esse tema. Só que tem um detalhe, se você olhar as provas antigas do Enem, por exemplo, em 1999, o tema da redação foi cidadania e participação social. E agora, olhando os temas da redação do Enem PPL, você percebe que esse tema meio que foi retomado. Cultura e mudança social, o grupo fortalece o indivíduo, cooperativismo aí como alternativa social. Então, de vez em quando, alguns temas são repaginados, ou seja, são reaplicados com uma diferente abordagem. Veja mais um exemplo. Em 2000, o tema da redação foi Direitos da Criança e do Adolescente e em 2004, o tema foi Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação. E esse foi mais ou menos o tema do Enem 2014. Ele levanta questões relacionadas aos direitos das crianças e também aos limites que a publicidade pode ter nas pessoas. Outra coisa, muitos temas a gente percebe que são de cunho social, tanto nos Enems antigos quanto nos novos Enems a partir de 2009 e também no Enem PPL. Mais uma coisa aqui muito importante, você percebe que em muitos casos, em muitos temas, o foco do tema da redação foi em âmbito nacional, Brasil. Isso acontece novamente nos Enems antigos, nos Enems PPL e principalmente nos últimos Enems, nas principais edições, nas edições que mais candidatos participam. Veja que a partir de 2012, em todos os temas, teve a palavra Brasil ou brasileira no tema da redação. Mais uma vez, o foco do tema da redação é o Brasil. Mas a grande pergunta de $1 milhão é qual será o tema da redação do próximo Enem. Nesse momento, o próximo Enem será o Enem 2018. Então é o seguinte, eu dei uma olhada em alguns vídeos que falam sobre possíveis temas do Enem 2017. Só que como ninguém acertou o Enem 2017, qual que era o tema, que foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil, como ninguém esperava isso, todas as opções que esses professores falaram sobre temas de redação ainda são aplicáveis ao próximo Enem, à próxima edição do Enem 2018. Então vamos dar uma resumida aqui nos temas que já foram citados por esses professores, as possíveis apostas para o próximo tema de redação do Enem. Aí você tem alguns que foram mencionados uma vez, e agora você tem alguns focos, você tem temas relacionados aos jovens, como a cultura atrelada à tecnologia, como ao suicídio que vem acontecendo. Você também tem alguns temas relacionados à internet, como a propagação de ódio, ao fato de você poder estar no anonimato e poder xingar as outras pessoas na internet. E por aí vai. Também temos focos relacionados à educação
e inclusão, que foram citados por esses professores aí que eu mencionei, como educação básica no Brasil, os problemas da educação básica, e também inclusão social e cultural e acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. Esse tema em particular, eu acredito que não vai cair. Por quê? Porque esse tema já caiu no Enem 2017. Se você parar para pensar, o Enem 2017, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, foi um tema sobre acessibilidades de pessoas com necessidades especiais. Então, como é um tema que já caiu, já teve o seu recorte no Enem, eu acho particularmente pouco provável que vá cair algo assim de novo. Temos mais alguns eixos temáticos aqui para possíveis temas de redação. Vida urbana, como violência urbana, os tais justiceiros que, ao invés de pedirem ajuda, pedirem auxílio ou esperarem a ajuda das autoridades, decidem fazer a justiça com as suas próprias mãos. Também temos aí no caso da saúde a precariedade da saúde no país, a estética, saúde mental, que tem sido um problema nos últimos anos, obesidade, como obesidade infantil. Só que é o seguinte, alguns temas como estética e saúde não vão cair, porque se você olhar bem, esse tema de estética e saúde já caiu no Enem PPL em 2017, consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Como é um tema que já caiu, é pouco provável que esse tema vá cair em 2018. Temos mais um eixo aqui relacionado a consumismo e sustentabilidade. Você tem aí muitos casos, muitos professores falando que pode cair tema relacionado a consumismo e também ao tratamento do lixo, ao tratamento dos resíduos gerados pelo consumismo e também a crise hídrica. E no transporte, há muito palpite sobre mobilidade urbana, problemas na mobilidade urbana e também sobre o transporte público. Crise hídrica eu acho que não cai mais. Por quê? Porque no Enem 2014, na segunda aplicação, o tema foi Alternativas para a Escassez de Água no Brasil, que é mais ou menos parecido com crise hídrica, certo? Então é um tema que eu pessoalmente acredito que não vai cair. Outro foco muito interessante aqui é a questão dos idosos. A população está vivendo cada vez mais, a expectativa de vida dos brasileiros está cada vez maior e isso gera um problema sério no sistema previdenciário. Tanto é que a reforma da Previdência está gerando sérias repercussões. Só que o seguinte, em 2009, isso é algo que quase ninguém sabe, em 2009 o tema da redação seria valorização do idoso. Só que a prova do Enem 2009 foi fraudada. Pouca gente sabe que a prova foi fraudada. Então o tema valorização do idoso nunca chegou a ser aplicado. Então é possível que os elaboradores da prova decidam utilizar aí algum tema relacionado ao idoso no tema da redação do próximo Enem. Agora é o seguinte, os temas mais recorrentes aí nesses vídeos que eu dei uma observada foram o seguinte: limites do bullying, até que ponto é brincadeira e quando começa o bullying. A questão indígena foi bastante citada também 3 vezes, como vocês podem ver. O esporte como transformador social, olha aí que interessante. Família no século XXI, influência da mídia e o trabalho escravo contemporâneo. Família no século XXI é um tema que já caiu no Enem PPL 2009. Veja aí, a família contemporânea e o que ela representa para a sociedade, certo? Então é um tema que provavelmente não vai cair de novo. Outra coisa que eu também acho que não vai cair de novo, influência da mídia. Porque isso, se você parar para pensar, foi o tema da redação do Enem 2014, a influência da mídia para as crianças. Agora, sabe qual foi o tema mais apostado por esses professores que eu dei uma olhada? Foi esse: Sistema Carcerário no Brasil. Os problemas relacionados às prisões no Brasil, que a gente sabe que são bem grandes esses problemas. Então esse é o tema mais esperado por esses professores. Agora é o seguinte, se você quiser acreditar neles, muito bem. Mas lembre-se, isso aqui é apenas um levantamento do que pode cair na prova. Ninguém aqui é evidente. Porque pode muito bem acontecer do INEP fazer a mesma coisa que ele fez em 2017, dar uma rasteira em todo mundo e aplicar um tema que sinceramente ninguém esperava. Tudo bem? Bem, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo, tudo de bom e até a próxima!